Olá, gente! Sejam muito bem-vindos em mais um estudo da Palavra de Deus, aonde nós vamos estar passando um tempo abençoado na presença de Deus, falando da Sua palavra e também recebendo algo do Senhor. Depois de um longo tempo, depois de um tempo em que nós passamos esperando aí um tempo de dificuldade, alguma coisa assim, nós vamos continuar a falar sobre a palavra de Deus. Tivemos alguns probleminhas técnicos, né, que impediram de nós transmitirmos as lições, mas graças a Deus estamos aí de volta para poder ajudar você. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você deixe um like, que você compartilhe e divulgue isso que você estará recebendo neste dia, porque eu tenho certeza que é um dia que será muito bem usado, um momento muito bem usado por você com relação a receber da palavra de Deus algo precioso. Mas antes de mais nada também, vamos orar. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Senhor, neste momento nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, venha nos capacitar, venha trazer para nós condições de recebermos a Tua palavra e através desse recebimento da Tua palavra sejamos fortalecidos, fundamentados e fortificados em Nós te agradecemos, abra o nosso entendimento, abra a nossa vida para receber o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos aqui, vou colocar para você o PowerPoint. Tem aqui algumas coisinhas para você aqui, com certeza vai ser de grande valia para a sua vida. Então, queridos, sejam muito bem-vindos em mais um estudo, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. E nós vamos dar sequência neste estudo hoje com a lição do capítulo 8. A lição do capítulo 8 é uma lição muito abençoada. Então é a vida além do arrependimento, a prática da confissão. É muito importante nós aprendermos a confessar os nossos pecados. É muito importante nós estarmos aprendendo a receber de Deus o perdão e praticar o perdão. Tem uma frase aqui que eu quero passar para você, deste camarada que é muito legal, Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim: muitos cristãos se sentem horrorizados quando um pecador
de repente é descoberto entre os justos. Por isso percebemos sós com o nosso pecado, vivendo na mentira e na hipocrisia. Aquele que está sozinho com seus pecados está completamente só. E eu quero dizer para você, você concorda com essa frase? É exatamente isso que acontece. Quando nós estamos em pecado ou nós estamos pecando, nós precisamos entender que nós estamos sozinhos e que quanto mais eu peco, mais distante de Deus eu estou. E isso precisa mudar na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do Senhor. E vai mudar a partir de hoje, em que nós vamos estar entendendo o que nós precisamos para a nossa vida. Então, isso é muito importante. Eu gostaria aqui de contar para você um, um fato muito interessante que talvez até tenha acontecido com você ou seja similar a alguma coisa que você já tenha passado. Então, assim, você sonha em comprar um lindo sofá. E aí você compra o sofá dos seus sonhos, a cor do seu sonho, o tipo de estofamento do seu sonho. E quando você diz que, olha, ficou perfeito na minha sala, aí chegam pessoas na sua casa e, infelizmente, vão comer morango sentado no seu sofá. Aí uma mancha vermelha aparece no seu assento, no assento do sofá, sujando todo aquele lindo e maravilhoso sofá. Este exemplo, eu estou dizendo para você, é o exemplo que nós vamos falar sobre a mancha do pecado. Por que eu falo sobre a mancha do pecado? E esse é o nosso tópico que nós vamos estar tratando neste momento. A mancha do pecado. Então, nós podemos entender que a verdade é que todos nós, muitas vezes, manchamos o sofá. Lógico, não estou dizendo que você vai jogar algo no seu sofá, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós cometemos pecados, nós cometemos erros, nós cometemos distrações. E com isso, o que acontece? Surgem duas situações. A primeira, a mancha pode ser muito pequena e quase imperceptível, ou a mancha pode ser de grande tamanho e perceptível. Mas eu quero deixar aqui claro para você uma coisa muito importante. Sendo a mancha pequena ou sendo a mancha grande, o pecado ele não tem tamanho. É pecado do mesmo modo. E aí o que acontece? Vamos pensar um pouquinho sobre o que aconteceu com Adão e Eva. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar aqui sobre Adão e Eva. Eles viviam num lugar onde não havia mancha, não havia pecado. Mas eles decidiram, por uma questão de fragilidade, simplesmente mancharem a humanidade com o pecado. E isso vem acompanhando nós até os dias atuais. Caso você ainda não tenha se arrependido, eu convido você a abrir o seu coração para Cristo, abrir a sua vida para o Senhor, deixar algo entrar no seu interior que vai mudar o seu interior e o seu exterior. E a mancha do pecado está lá, muitas vezes imperceptível ou até mesmo perceptível. Sendo perceptível ou não perceptível, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa se arrepender delas, tanto da perceptível como da imperceptível. Porque quando eu não consigo me livrar da mancha, o meu coração vai continuar sempre tendo requisitos de pecado. E muitas vezes nós queremos tirar a trave que está no olho da outra pessoa e a gente não vê o tronco que tem no nosso olho. Então, aqui, a mancha do pecado é exatamente o que nós precisamos começar a entender, que a mancha pode ser perceptível ou imperceptível.
o detalhe é, eu preciso de arrependimento para ambas, tanto imperceptível como perceptível. É isso que vem nos debatendo todos os dias, é isso que vem nos trazendo debate todos os dias. E isso precisa mudar na minha vida e na sua vida. Eu preciso compreender a mensagem do perdão para viver uma vida dentro de uma realidade proposta por Cristo. A realidade proposta por Cristo é uma vida sem pecado. Pastor, mas é fácil isso? Não. É difícil? É. Porque ter uma mudança de vida e ter atitude para mudar a sua vida, isso leva tempo, isso leva muito sacrifício. Mas eu digo para você, sem medo de errar, é uma das melhores soluções que nós podemos ter. Uma outra coisa que eu quero passar aqui para você é confissão. Confissão é para a nossa cura. A palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar nesse. A palavra de Deus sempre vai dizer. Em Tiago mesmo, a gente viu e vê, e Tiago fala que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. A confissão traz cura. A confissão, ela traz algo poderoso para a minha vida e para a nossa vida. Então, não existe outra forma de você ser curado e transformado. Você precisa confessar o seu pecado. Olha só, uma coisa interessante que eu quero passar aqui, eu quero ler este parágrafo do livro que diz assim: quando sabemos praticar a confissão, duas coisas acontecem. Primeira, somos libertos da culpa. E a segunda, no futuro, nossa disposição para pecar do mesmo modo será ao menos um pouco menor do que se não confessássemos. Por que isso, gente? Porque quando eu confesso, eu fecho portas. Eu coloco barreiras para que o pecado que eu cometi não venha me assolar novamente para que eu possa ser tomado pelo pecado. Então, olha só uma coisa interessante. Eu devo ter colocado isso na tela, eu só vou confirmar, mas eu queria que você entendesse essa frase. Olha só. Confissão não é um procedimento mecânico, mas espiritual, que deve ser exercitado com sabedoria, com o propósito de nos transformar. Então, como praticar? Então, como praticar a confissão de tal forma que nossas almas já comecem a ser curadas? E agora eu vou passar para você 6 passos. Não estou dizendo que esses passos aqui vão te trazer tudo o que você precisa. Não. São diretrizes que poderão te ajudar a você sair de uma situação que você possa ou pode estar vivendo. Então, são 6 passos. É um processo de 6 passos. Porque, como eu disse, a confissão não é um procedimento mecânico, mas espiritual. Então, o primeiro passo que eu quero passar aqui para você, primeiro passo é este aqui. Eu vou colocar aqui para você a vida além do arrependimento, processo de 6 passos para a remoção da mancha espiritual. E nós temos aqui então o primeiro passo. O primeiro passo é preparação. E o que vem a ser preparação, gente? A preparação nada mais é do que nós estarmos dispostos e disponível sobre o cuidado do Espírito Santo para nos dirigir neste momento. Ou seja, você tem que desejar. O primeiro passo é esse, você precisa desejar, você precisa colocar sua confiança, colocar o seu cuidado ao Espírito Santo que vai te dirigir neste momento. Olha só que coisa interessante, eu quero ler para você aqui, Clifton Fadiman, e conta uma história da seguinte forma. Certa ocasião, já aposentado de suas atividades como engenheiro elétrico, ele está falando de Carlos Steinsmith, que trabalhava na General Electric.
Frustrados com a pane geral em um complexo de máquinas, acabaram lhe pedindo que voltasse e tentasse identificar o problema. Esse Charles Steinmetz, ele já estava aposentado, havia uma pane na General Electric e chamaram ele para vir e tentar resolver. Esse Charles, ele passou vários minutos caminhando entre as máquinas. De repente, sacou um pedaço de giz do bolso e desenhou uma cruz sobre uma peça de determinada máquina. Santo de todos, quando os engenheiros desmontaram a peça, descobriram que de fato estava quebrada e devia ser a responsável por toda a pane. Aí acontece, olha só que coisa interessante. Pegue essa reflexão para a sua vida, porque eu acho fantástica. Depois de um tempo, Charles mandou a fatura para a General Electric de $10.000. O serviço dele custou $10.000. Para a época, ali no começo da engenharia, no começo da General Electric, $10.000 era uma coisa absurda, é um valor absurdo. E eles questionaram de todas as formas o porquê de $10.000. E questionando, retornaram para Charles e disse: olha, nós estamos achando muito caro, não tem como fazer uma outra forma? Charles então responde, dando a descrição do serviço. Desenhar o sinal da cruz, R$1. Opa, $1. Saber onde desenhar tal sinal, $9.999. Olha só que coisa interessante, gente. Eu acho fantástico isso. A dificuldade que eu e você nós temos é de saber aonde está o problema. Aonde vai ter que fazer o sinalzinho do X, o sinalzinho do X. E isso nós temos que pagar um alto preço. Eu estou usando o exemplo de Charles Steinmetz, que foi um engenheiro que foi lá e resolveu o problema da General Electric e cobrou uma fatura do seu serviço. A dificuldade aqui na autoanálise é saber aonde colocar o sinal da cruz em sua vida. Isso é muito difícil. Por isso, o Salmo, capítulo 19, se eu não me engano. Desculpa, eu vou colocar a frase aqui para que você possa ver. O difícil da autoanálise é saber onde colocar o sinal da cruz. E aí sim, aí tem o Salmo capítulo 19, versículo 12, que diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Isso é muito, muito, muito difícil. Nós temos que estar aptos a entender cada momento, cada situação que nós estamos vivendo. Então, nós falamos aqui do primeiro passo, a preparação, aonde você vai colocar o sinal da cruz. O segundo passo, nós vamos falar agora, é este, a autoanálise. A autoanálise, ela exige que se reserve tempo para refletir em nossos pensamentos, palavras, feitos e reconhecer que temos pecado. Gente, isso é muito difícil. E é por isso que essa lição, ela é a vida além do arrependimento. É você reconhecer aonde está o pecado e confessar este pecado e dizer assim, eu não quero mais cometer tal pecado. Isso nós precisamos começar a discernir dia a dia, momento após momento. Francis Sales escreveu o seguinte: quanto ao exame de consciência, todo mundo sabe como ele deve ser feito. E aqui, como que deve ser feito um exame de autoanálise na sua vida? Se você tiver aí um caderno, uma caneta, anote aí algumas coisas importantes. Primeiro, você precisa fazer uma lista de tudo aquilo que seja que te conduza ao mais alto nível de pecado. Ou seja, no seu dia a dia, o que te faz cometer pecado? Isso que nós temos que aprender aqui. Temos que aprender sobre isso.
E aqui está dizendo exatamente isso. Então vamos lá. Eu vou passar uma lista de 7 pecados capitais. Primeiro, soberba. Segundo, ira. Terceiro, fúria. Quarto, inveja. 5, avareza. 6, preguiça. E o sétimo, gula. Desses 7, na sua lista, qual é o primeiro que ocupa o espaço em destaque? É isso que nós temos que fazer, a autoanálise. E aqui, quando nós falamos de soberba, luxúria, a soberba envolve tudo. Envolve tudo. E nós temos que começar a entender isso. Porque quando nós começamos a fazer uma lista de tudo aquilo que nos faz pecadores, uma coisa muito importante acontece na minha vida. E o que acontece na minha vida e na sua vida quando nós estamos fazendo uma lista de pecados? A autoconfissão ou a autoanálise que resulta em confissão deve ser específica, concreta e particular. Grave essas coisas, irmãos. É exatamente isso que nós. A autoanálise nos leva a uma confissão específica, concreta e particular. Isso é o que nós precisamos fazer, dia após dia. Olha aqui o que o autor diz neste parágrafo. O mentir para meu chefe e disse que estava trabalhando quando não estava porque preferi evitar problemas, é capaz de produzir mais sinceridade e mudanças do que 20 variações de não tenho sido fiel o suficiente. É isso que a mentira faz. A mentira, ela mostra, na verdade, quem nós somos. A verdade mostra como nós podemos ser transformados. Você está entendendo isso? Isso aqui é muito interessante. O que começa como uma confissão, em geral, termina como uma desculpa. Não era a minha intenção gritar com você. Tive um dia difícil. Isso. Agora, a gente precisa mudar a nossa orientação e a nossa decisão para, olha só, confessar significa responsabilizar-nos pelo fato do que nosso comportamento não resulta apenas de uma criação equivocada, de uma infância convivendo com irmãos ciumentos e um desequilíbrio psíquico-químico provocado pelo excesso de balas que chupamos. Quando nós falamos de autoanálise, nós entendemos que o comportamento humano é complexo. Nós somos complexos. No entanto, confessar significa dizer que em algum ponto da nossa mistura ou dessa mistura havia uma opção. E que a opção foi feita por nós e não precisa ser desculpada, explicada ou mesmo compreendida. Assim, perdoada. É preciso passar um apagador no quadro. Então, eu entendo que tudo na nossa vida é complicado. Tudo é muito complicado. Nós somos complexos. Mas nós não podemos usar justificativas para mudarmos aquilo que é nosso. Nós temos apenas que reconhecer e dizer que nós precisamos mudar e simplesmente sentir que precisamos do perdão de Deus. Fizemos então a primeira, que foi a preparação, a segunda, autoanálise. E agora vem a terceira, que nada mais é do que percepção. Percepção. Olha só que coisa interessante. Uma das piores características do pecado é que ele produz uma certa miopia moral. Distorce nossa capacidade de detectar-lhe a presença. Isso aqui, gente, é uma coisa que nós precisamos entender. Porque o pecado cega. E quando o pecado nos cega, ele nos tira a percepção daquilo que é verdadeiro para nós. Começamos a viver em uma mentira.
achando que tudo que acontece conosco provém de alguma coisa ou de algo. Olha só, coisa interessante. Vou ler esse trecho aqui deste livro que diz o seguinte: no entanto, em menor proporção, mais discreta, a mesma capacidade de auto-engano opera em nosso interior. Podemos mentir para evitar a dor e nem ter consciência de que assim procedemos. Conseguimos ignorar a injustiça ou a necessidade humana por longos períodos de tempo sem que qualquer alerta moral se acenda. Isso aqui, nós estamos entendendo o seguinte: que o pecado ele nos cega, ele nos trava, ele nos deixa imperceptíveis às coisas que estão acontecendo em nós, dentro de nós. E nós externamos isso porque nós não temos a percepção de que nós estamos errados. E é isso que nós precisamos aprender e estamos aprendendo aqui. Nós vamos mudar isso. Nós vamos identificar, fazer uma autoanálise de como está aqui dentro. Como que está aqui dentro? Como está dentro do meu coração? Como está dentro? E aí é que vive toda uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Então, nós precisamos entender isso. E Jesus falava com frequência essa perspectiva. Eu vou colocar para você aqui alguns versículos muito interessantes para vocês. Olha só, eu acabei citando o versículo sem mesmo lembrá-lo que já tinha colocado aqui para vocês. Mas olha só. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ele continua dizendo o seguinte: ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Gente, isso aqui é algo muito interessante. Quando nós temos uma viga no nosso olho, nós não conseguimos enxergar o cisco que está no olho do nosso irmão. E olha só que interessante, muitas vezes nós acabamos perdendo a capacidade de perceber com exatidão o que está sendo afetado na nossa vida. Isso é muito complicado, é difícil e nós precisamos mudar. E mudar dia a dia e mudar momento a momento. O erro que nós cometemos é deixar ou querer fazer com que tudo se mude de uma maneira muito rápida. Nós não podemos mudar isso de forma alguma. Nós precisamos da ajuda de Deus. Precisamos da ajuda de Deus em todo momento. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. É isso que nós estamos agora recebendo da parte de Deus. Olha só, quando eu penso que não tenho pecado, eu estou ignorando uma parte da minha vida que está dando um alerta com relação ao meu próximo passo que pode fazer com que eu caia no pecado. Aí entra uma coisa, pela falta de percepção, entra uma coisa chamada superioridade espiritual. Opa, eu sou discípulo de Cristo, eu não peco, eu não tenho nenhum tipo de problema com o pecado. Mas, na verdade, o que está acontecendo comigo e com você é algo extremamente preocupante, porque muitas vezes nós estamos falando do cisco do nosso irmão sem enxergar a trave que está no nosso olho. Jesus, ele acusou-os de não querer enxergar o óbvio. E é isso que Jesus fez. Ele mostrou para as pessoas exatamente isso. Poxa, mas vocês não estão entendendo, vocês não estão enxergando o óbvio? E aí vem duas perguntas para você, né? Então vamos lá. Dentro dos processos, né, do processo de 6 passos, duas perguntas. Por que aconteceu e o quê? Então, duas perguntas em particular para ajudar a nossa percepção. A primeira é:
Por que fiz o que fiz? Hum, uhum, né? A primeira é exatamente essa. Por que fiz o que fiz? Pensa aí. Se você tem pecado ou se você cometeu algum pecado, mas e aí? Por que fiz o que fiz? Posso dar um exemplo aqui? Vou dar um exemplo para você aqui. Quando você é parado por um policial militar, seja ele rodoviário ou do seu estado, você mora na sua cidade, e muitas vezes você acha que você está certo e você cometeu uma infração, você perdeu a percepção daquele erro. E muitas vezes é que nós começamos a mentir para nós mesmos. No tipo assim, mas eu sinto muito, eu acabei errando e agora é assim mesmo. Nós nos conformamos com o nosso erro. E nós não podemos conformar com o nosso erro. Vou dar um exemplo aqui. Na rodovia, você é parado por um policial militar rodoviário dizendo que você estava com excesso de velocidade. Aí você olha para o policial e diz assim: olha, seu guarda, o senhor me desculpa, mas quer dizer que o meu velocímetro está quebrado. Então, assim, você sempre está buscando uma justificativa, uma autojustificativa para você justificar o seu erro. Se você tem, por exemplo, um velocímetro quebrado, você não entra numa autoestrada, porque você não tem noção de velocidade, né? Embora aquelas faixas pintadas de branco na estrada nos sirvam para que nos orientarmos em velocidade, mas você não tem a prática. Saber que cada passada daquela faixa, você pode determinar a sua velocidade. Mas olha só que coisa interessante, a gente sempre está usando desculpa. Olha o que o autor diz aqui. Essa pergunta é crucial porque, via de regra, o pecado está vinculado a uma ou a outra necessidade. Costuma ser a tentativa de satisfazer uma necessidade legítima de modo ilegítimo. Acabei de falar isso para você. É você se auto-justificar, justificando um erro ou até mesmo um pecado. Algo muito interessante aqui que eu quero ler para você. Talvez precisamos aprender a experimentar o amor de Deus mais plenamente, de forma a estarmos livres do ciúme mesquinho que torna quase irresistível o ato de fofocar. Irmãos, é uma coisa séria, né? É uma coisa séria. Então nós temos que entender isso. Temos que atender e entender que eu preciso não me auto-justificar, mas sabendo do erro, procurar a saída, corrigir o erro, eliminar o erro e continuar no acerto. É você dar cada passo à frente, sabendo que Deus está cuidando de você, na certeza de que você está fazendo a vontade dele. A segunda pergunta é, vamos lá, o que aconteceu em consequência do meu pecado? O que aconteceu em consequência do meu pecado? Você sabe de uma coisa que a gente precisa entender. O que nós vamos entender, gente? Uma coisa muito simples, uma coisa muito básica. Todo pecado tem consequência, seja ele perceptível ou imperceptível. Tem grande consequência. Fazer os nós das razões e consequências, as consequências do pecado, exige, vamos lá, anote aí se você quiser, um espírito paciente e um espírito tranquilo, coisa que nós não temos nos dias atuais. Nós não temos um espírito tranquilo e muito menos paciente. É simples. Se você estiver atrás de um carro e o sinal que estiver vermelho passar para o verde e aquele carro não sair, não der a arrancada, você já logo mete a mão na buzina. O espírito tranquilo não está em você e o espírito paciente também não está em você. Não estou dizendo que você não possa e não deva buzinar, mas existem momentos que é só você esperar um pouquinho e o carro da frente já vai começar a andar e você vai continuar o seu caminho e o seu trajeto. Nós precisamos entender exatamente isso. Mas olha só, mas que preço não estaríamos dispostos a pagar para que nos arrancassem uma viga do olho? Aí existe uma pergunta para você.
Você está disposto a pagar um preço alto para que uma viga seja tirada do seu olho? Difícil, né, irmãos? Complicado isso. Então nós vamos para o quinto passo. Um novo sentimento. Meu irmão, um novo sentimento. Um sentimento diferente. E o que nós vamos aprender aqui? Né? A verdadeira confissão não se resume a uma troca de informações. Abrange também particular da dor da pessoa a quem ferimos e da dor imposta a Deus por causa do pecado. É aqui que nós começamos a entender todo o nosso processo de cura, o nosso processo da situação que eu estou vivendo. Irmãos, não é fácil, mas nós podemos mudar. E queremos mudar. Eu quero mudar a história. Vou mudar a história. Por quê? É um novo sentimento, é um sentimento de liberdade. Então, olha só, a verdadeira confissão não se resume em uma troca de informações. Abrange também participar da dor da pessoa a quem ferimos e da dor imposta a Deus por causa do pecado. Quando nós pecamos, nós machucamos a outra pessoa, também ferimos o coração de Deus. Uma vez escutei de um pastor dizendo o seguinte, que todas as vezes que nós pecamos, nós colocamos Jesus na cruz e dizemos, o seu sacrifício não foi suficiente. Não é fácil? Não é fácil. Olha só o que a carta de Tiago, ela nos orienta. A carta de Tiago nos diz o seguinte, vamos lá? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vivos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Meus irmãos, quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos tirando um fardo muito pesado das nossas costas, né? Das nossas costas. Olha só, uma frase muito importante que eu quero passar para você também. Vários conselheiros espirituais têm dito que ao começarmos a orar, deveríamos pedir a Deus aquilo que queremos, mesmo se em confissão isso significar o dom das lágrimas. Então vou repetir, vários conselheiros espirituais têm dito que ao começarmos a orar, deveríamos pedir tudo aquilo que queremos, mesmo se em confissão isso significar o dom das lágrimas. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós choramos. Porque nós estamos dizendo para Deus que Deus, naquele momento, não foi suficiente na minha vida. Verdade, Deus é suficiente em todo o tempo. A contrição é tão útil para a alma quanto a dor o é para o corpo. Então, o pecado nada mais é do que causar a dor em nós mesmos. E para você, eu não gosto de dor, não quero sentir. E eu confesso que mulheres são bem mais fortes do que os homens. E além disso, ela tem um poder de não controlar a dor, mas saber sair da situação. Olha só que coisa interessante. Dito isto, vamos estabelecer um equilíbrio com uma outra afirmação. Confessar é um gesto de graça. Um gesto de graça. E essa graça está disponível hoje para você, meu irmão, minha irmã. Você que está me assistindo, está disponível. Você pode ver isso e mudar a sua vida por causa da graça. Eu vou repetir a frase. A verdadeira confissão abrange participar da dor da pessoa a quem ferimos e da dor imposta a Deus por causa do pecado. Quando nós pecamos, você não tem um sentimento de remorso? Pois sentimento de remorso não é arrependimento. Bom, nós temos que entender isso.
Sentimento de remorso não são garantias de arrependimento. E precisa ser transformado, mudado na nossa vida em todo o tempo. Precisa ser transformado. Gente, precisa ser transformado em todo o tempo. Agora, olha só uma coisa interessante. Eu quero passar para você, antes de ler aqui, quero passar para você aqui os versículos que nós vamos estar entendendo aqui. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ok? Então, o apóstolo Paulo lhe faz uma distinção entre dois tipos de tristeza. Ele chama a tristeza segundo Deus, ou seja, a reação emocional condizente com os nossos maus procedimentos. Olha só, a tristeza segundo Deus é a reação emocional condizente com os nossos maus procedimentos. Vamos entender isso momento após momento. Isso não dá para ser diferente em nenhuma situação. Então, olha só, leva-nos a buscar reabilitação e reconciliação. Compele-nos a mudar e crescer. Leva-nos à graça. Então, o coração, aquela tristeza que nos leva ao arrependimento, ela faz isso no nosso coração. Ela nos faz nós buscarmos uma reabilitação e uma reconciliação com Deus. O que muitas pessoas talvez estejam tentando fazer é buscar algo que não está no coração de Deus e não é uma tristeza segundo Deus. Isso temos que tomar como sendo algo que não é tóxico. Pedir perdão, reabilitação e reconciliação não é tóxico, é benéfico para a nossa vida, porque vai tirar a toxina do pecado instaurada em nosso coração, ou instalada em nosso coração. Agora, a tristeza segundo o mundo, ela nos produz morte. Por que a tristeza segundo o mundo produz morte? Porque é uma tristeza que não gera reconciliação e não nos leva a uma reabilitação. Você pede perdão a Deus, mas você continua sensível e querendo viver no. Isso é muito difícil. Isso é muito complicado para a nossa vida. Nós estamos indo quase para a conclusão, já estamos caminhando para a conclusão, mas você já sentiu aquela pontada de dor que te convidou a repensar a sua decisão, levou você a repensar a fazer algo diferente? Você já sentiu essa dor? Essa dor, essa pontada que te convida a mudar de vida? Eu vou dizer para você o que é. Essa dor leva você, que você tem uma pontada que leva você a repensar uma decisão e até mesmo a resolver tudo de uma forma diferente, nada mais é do que o convencimento do Espírito Santo em sua vida para que você possa estar cada vez mais perto de Deus. Gente, uma coisa muito importante: o pecado nos afasta de Deus. A reconciliação, a reabilitação e o perdão nos aproxima de Deus. Deus jamais irá desejar que você esteja longe dele. Porque se você está me ouvindo dizer e ainda não aceitou Jesus, você é uma criatura de Deus. E ele ainda te dá a oportunidade de você mudar a sua vida. Eu espero que a dor apontada em sua vida chegue agora. Que o Espírito Santo te convença de que precisa mudar, fazer algo diferente. E não somente fazer algo diferente, repensar
a sua decisão. E quando isso acontece, sua vida é mudada. E aí você recebe a graça de Deus. E você, ao entregar o coração para o Senhor Jesus, você passa de criatura a ser filho de Deus. Você passa a fazer parte da família de Deus novamente. E Deus deseja isso a todas as pessoas. A todas. Você pode até pensar que não, mas sim, Deus quer que você faça isso. Olha só que coisa interessante. Aqui eu vou abrir um parênteses e já vou fechar rapidamente. Você já tropeçou na declaração do imposto de renda quando deveria fazer algo correto e para pagar menos imposto você precisou mudar alguma coisa? Você já passou isso? Ou você já sentiu a vontade de fazer isso e você hoje está pensando exatamente, puxa, eu errei naquele momento. Será que você passou por isso? Presta atenção, um especialista financeiro que trabalha com uma clientela evangélica avalia que 50% dos seus clientes mentem na declaração do imposto de renda. 50% dos evangélicos que declaram imposto mentem na declaração. Se você disse uma mentira, é a dor do Espírito agora, sua vida apontada, possa fazer você mudar a decisão que você tomou. Foi uma decisão totalmente errada. Vamos para o último passo. O último passo é este: uma nova promessa. Uma nova promessa. Né? Uma nova promessa. O que vem a ser isso? Uma nova promessa. Confessar não é apenas identificar o que fizemos no passado. Envolve novas intenções, nossas intenções, quanto ao futuro também. Isso exige uma espécie de promessa. Então, olha só, o que nós vamos estar falando aqui? Existe uma promessa para a sua vida de arrependimento, de reconciliação e de reabilitação, que é você pedir perdão dos seus pecados. Então, olha só, mas confessar não é apenas identificar o que fizemos no passado, envolve nossas intenções quanto ao futuro também. Como você faz isso? Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem uma outra equação. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E olha só, à medida que Deus revela sobre nós por intermédio do processo de confissão, sentimos o desejo profundo de não repetir essa coisa danosa. Então, o que acontece? Quando nós decidimos arrependimento, aqui então nós resolvemos que, com a ajuda de Deus, vamos mudar. Com a ajuda de Deus, nós vamos mudar. Então aqui, gente, não queira tentar fazer algo sozinho, porque você não vai. Entenda isso. Você não vai conseguir. Você não vai passar a ter sucesso, porque você precisa de Deus. Então, olha só, se você decidir e deixar Deus agir, isso vai te implicar em procurar endireitar o que você fez de errado, tudo, e o mais breve possível. Deus vai mostrando para a sua vida o que você precisa acertar. E é exatamente isso que nós estamos tratando. A vida que você sempre quis, é uma vida de promessa. A vida é uma vida que Deus sonhou para você. É uma vida de liberdade. É uma vida de confissão. É uma vida sem carregar um fardo pesado sobre as suas costas. Olha só, vamos entender um pouquinho sobre a vida de Zaqueu. A vida de Zaqueu ela é muito interessante. Olha só, o que Zaqueu fez? No versículo 11 de Lucas 19, de 1 a 10, e principalmente no versículo 8, Zaqueu tem um encontro com Jesus. E ao ter esse encontro com Jesus, a dor, a dor aguda em sua vida, feita por Jesus ali questionando
ele dizendo que ele era pecador e necessitaria de arrependimento, trouxe revelações de que tudo aquilo que ele havia feito de errado estaria sendo imputado sobre a sua vida. E ele decide fazer algo inédito. Ele diz assim: vou restituir a todo o mundo que enganei 4 vezes mais. Disse ele: e metade de todos os meus bens darei aos pobres. Ou seja, veja bem, ele havia cometido um erro, esse erro estava em sua vida. Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Jesus entrou, trouxe uma realidade do reino de Deus para a vida de Zaqueu. Zaqueu foi tomado ali por um momento de arrependimento que trouxe restauração, trouxe reabilitação, trouxe, trouxe também ali, como eu disse aqui agora, né, ele trouxe reconciliação, reabilitação, e por meio de Jesus os levou a restituir tudo aquilo que ele havia roubado. Ainda mais, lá no futuro ele disse, e ainda assim vou dar metade dos meus bens aos pobres. O nível de nossa promessa nos ajuda a saber se nós arrependemos de fato ou apenas tentamos administrar os estragos. Gente, eu quero que você entenda isso. O nível da promessa de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, que é para a minha vida e para a sua vida, vai depender unicamente de você fazer a coisa certa. Se você se arrependeu, de verdade, as promessas serão bem-vindas em sua vida. Mas se você se arrependeu apenas para administrar os estragos, as promessas futuras não virão sobre a sua vida. Eu quero ler aqui um trecho de Lewis Smedes, que diz o seguinte: por que esperar que alguém leve a sério uma confissão? A menos que você prometa não mais desgraçar seu relacionamento com doses ainda maiores, a mesma dor injusta. Você tem como dar quaisquer garantias. Melhores entre nós descumprem as promessas. No entanto, qualquer pessoa que já tenha sido ferida deve esperar uma intenção sincera, no mínimo. O autor essa pessoa, esse escritor Lewis Smedes, diz o seguinte: gente, ele dá uma burdoada e dá um soco no nosso fígado, dizendo assim: por que esperar que alguém leve a sério sua confissão, a menos que você prometa não mais desgraçar seu relacionamento com doses ainda maiores da mesma dor injusta? Confissão traz mudanças de atitude e de vida. É isso que nós temos que aprender e estamos aprendendo aqui nessa lição. Eles partiam então para a graça curadora. O ponto culminante da nossa aula hoje é graça curadora. O topo da montanha, né? Chegar ali no alto, chegar ali no topo da montanha é chegar aonde a graça. E nós precisamos alcançar isso. Não se trata apenas da ideia de graça, mas entender enquanto é realidade e mergulhar nessa graça e receber vida nela. Eu quero aqui parar o seguinte, pensar o seguinte com você aqui rapidamente. Preste atenção aqui. Você que está me assistindo, que eu tenho certeza que você vai deixar um like pra gente aí. Olha só, gente, mergulhar ou estar recebendo graça não é ter uma ideia da graça. É você entender que a realidade de Jesus e o reino de Deus veio morar em você, e esta morada que ele faz em você te leva não somente a ver uma graça superficial, mas te leva a mergulhar na graça, te leva
a receber graça diariamente em sua maior profundidade. Gente, isso é muito, muito importante você entender. Então vamos pensar o seguinte: eu aceitei a Cristo, a realidade do reino de Deus, a realidade do reino de Deus veio fazer morada em meu coração. Eu faço parte de todas as promessas do Senhor. Eu recebi arrependimento. E hoje eu preciso mergulhar na graça e não apenas ter uma ideia da graça. Mergulhar. Porque o topo da minha vida, o topo é estar desfrutando da graça em todo o tempo. Aqui, eu não sei se você já assistiu esse filme, mas no filme A Missão, de Robert De Niro, ele faz o papel de Mendoza, um personagem tão vil, egoísta e brutal que parece não haver esperança para ele. Quando resolve se arrepender, pede-lhe que, em um gesto de penitência, carregue um pesado fardo amarrado ao seu corpo aonde quer que vá. Por intermédio dessa provação, ele começa a viver a vida com os outros olhos e descobre que tudo que construiu uma verdade, na verdade, já lhe tem servido de fato, tanto para ele quanto para aqueles que a inferiu. Consegue enxergar seu desamparo e dependência? Esse filme ele mostra exatamente isso. Muitas vezes, quando se resolve se arrepender, pedem-lhe que, em um gesto de penitência, você carregue um fardo muito pesado. E aqui eu quero dizer para você algo muito importante. Quando você se arrepende, não tem mais que estar levando um fardo pesado, porque Jesus tirou todo o fardo. É por isso que Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que temos que aprender com Cristo. Olha só, o trabalho de carregar o fardo já foi feito por Jesus lá na cruz. Hoje você não precisa carregar mais esse fardo. Paulo em Gálatas diz assim: para a liberdade de Cristo vos chamou. Portanto, sejais verdadeiramente livre. Agora, se você se arrepende e você está atando um fardo, né, às suas costas, você está vivendo de uma forma errada. Porque olha só o que o autor diz aqui. Atar-lhe um fardo às costas foi um gesto de graça. Causou dor e dificuldades, mas foi a graça mesmo assim. A libertação do fardo foi um gesto ainda maior de graça. Com a confissão acontecem a mesma coisa. Lembra que eu disse para você que muitas vezes nós vamos ter que lidar com as com o pecado, nós vamos ter que lidar com as consequências do pecado? É exatamente isso. A graça nos ajuda a carregar as consequências desse pecado. Quando eu entendo isso, eu passo a viver melhor. Eu passo a entender que eu posso confiar em Deus, que eu posso confiar em Jesus Cristo. Eu posso confiar na presença do Senhor. E isso é algo que nós precisamos desenvolver em nossa vida em todo o tempo. É fácil? Não. É difícil? Sim, é muito difícil você viver livre, porque você é humano e você vai sempre cometer erros. Existem defeitos que estão na sua vida que, durante a sua maturidade, é que você vai começar a desenvolver um processo de você dominar ou até mesmo tirar esse defeito, ou até mesmo controlar esse defeito, mas isso vai ser na maturidade. Então nós vamos estar sempre pedindo perdão a Deus pelos nossos atos, pelas nossas decisões que foram diferentes daquilo que Deus havia preparado para nós. Eu espero que você tenha recebido algo importante para a sua vida. Nós estamos falando aí, ó, hoje, ó, capítulo 8, a vida além do arrependimento, a prática da confissão. E isso é algo que a gente está passando para você, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Só que ali não é 7, é 8, nós já estamos na lição de número 8. E graças a Deus, eu espero que você tenha ali, nesse momento, recebido de Deus tudo aquilo que você necessita para a sua vida.
É fácil perdoar? Não é fácil. É difícil viver sem o peso do pecado? Você pode viver sem o peso do pecado, mas a consequência você vai ter que conviver com ela. Mas a graça te ajuda, a graça revelada por meio de Jesus Cristo te ajuda você a viver uma vida leve, tranquila e com muita paciência. Eu estou aprendendo tudo isso. Não é fácil, mas como eu disse, Jesus pode estar nos ajudando todo o tempo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Nós vamos orar encerrando esse tempo e na próxima semana nós vamos para o capítulo 9, entendendo mais um pouquinho sobre a vida que eu sempre quis e que Deus sonhou para mim. Então a gente vai orar neste momento. Nós vamos encerrar o nosso tempo neste dia abençoado. Senhor, não é fácil vivermos dias sem pecado. A situação muitas vezes nos pressiona e mesmo nós não desejamos, nós acabamos ainda entregando a nossa vida ao pecado. Acabamos dizendo palavras, fazemos gestos, atitudes, tomamos ações que não provêm do Senhor, muito menos provém do teu reino que habita em nós. Neste momento pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o Senhor aceite o nosso arrependimento, que o nosso arrependimento seja genuíno, seja para a reabilitação, para nos trazer novamente a oportunidade de desfrutar de todas as bênçãos, para reorganizar a nossa vida em todo o tempo. Por isso, Senhor, não somente a mim, mas a todos que estão nos assistindo neste momento. Que a tua graça venha sobre nós e nos conduza para mais perto do Senhor. Teremos que conviver com a consequência do pecado, mas o Senhor nos ajuda, por meio da graça, a vivermos ainda melhor, dia a dia, momento a momento, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Pedimos, Pai, que o reino de Jesus, o reino do Senhor e a realidade desse reino venha se tornar visível em todo o tempo a minha vida e a vida de todos que estão me ouvindo. Obrigado, Senhor. Abençoe, seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que dia a dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe, um beijo no coração, fique na paz do Senhor. Lembrando sempre, Deus é por nós, quem será contra nós? Nada. Indo Deus, quem impedirá? Escute todas as coisas, veja todas as coisas, mas retenha somente aquilo que é bom para a sua vida. Deus abençoe e até breve. Em nome do Senhor. Tchau, gente. Até mais.